Aqui deu pico só de tarde, sem luz. Pronto. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos estudar hoje com Maria Michel a Paraxá dessa semana. E todos bem-vindos. Vamos começar com as bênçãos do estudo da Torá. E boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Amém. Ve'charev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu ubifei amcha beit Israel. V'nichye anachnu v'tetzaenu v'tetzae amcha beit Israel kulanu yodei shemecha v'lomdei Toratecha lishma baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Amém. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Amém. Então, gente, como falei, é muito legal estudar, Davi, coloca o Michel de co-host. mas eu vou pedir para quem tiver, pode ser o Torá ou quem tiver outro, eu vou pedir ajuda para vocês lerem textos. Eu vou me seguir bastante nos textos, nos versículos para fazer os comentários. Trouxe algumas coisas do PowerPoint, mas vamos usar aqui, que eu acho que tem coisas bem interessantes. Então, quem puder estar com o livro, vai ajudar. Então, estamos hoje, né, 18 de TV, dia 12 de março. Estamos estudando a Paraxá da semana, que foi já lida a segunda, a quinta, mas vai ser lida com mais intensidade na semana, agora no sábado, e se chama Kitissá. Várias traduções para Kitissá, mas eu gosto é bastante literal, quando se elevar, né? Mas é um se elevar no sentido de para fazer o censo, né? É que o censo era sagrado, né? Era um ato de elevação poder fazer o censo dos homens acima de 20 anos. Esse sentido de Kitissá. Então, nós vamos ler do capítulo 30, versículo 11, ao capítulo 34 ao 35. E levantei oito temas oito temas legais, lógico, tem sempre mais, mas 8 temas importantes. É uma paraxá bastante rica, né? Então, começa com essa questão do censo, depois vai falar da tenda de reunião, vai trazer mais mitzvot para a gente cumprir, a famosa história do bezerro de ouro, chamado de o grande pecado, depois a quebra das tábuas da lei por Moshe, os 13 atributos de Deus também estão nessa paraxá, a feitura de novas tábuas e a questão de Moshe ver ou não ver a face de Deus. Antes do Michel trocar de slide, e só para ficar registrado no vídeo também, na gravação, só a data que não está certa. Quer dizer, data de março, 12 de março está certinho, mas hoje é 13 de Adar. 13 de Adar. Eu não mudei. Nossa, você pegou de algum outro lugar. Hoje eu peguei no outro slide. Obrigado, Davi. A véspera de Purim, então é 13. Véspera de Purim. Vamos falar de Purim também. Lógico, não dá para não falar de Purim hoje. E não vou falar para vocês escolherem um dos 8 temas. Não. Hoje não dá, não dá. Tem muita coisa. Podemos falar sobre isso, mas senão vai ficar muito longo também. Então, vamos tentar abordar alguns temas mais importantes. Agora, sem dúvida, se vocês estudarem, procurarem na internet e ter comentários, a maioria dos comentários são sobre a questão do censo e a questão do bezerro de ouro, da questão da idolatria. A maioria dos comentários estão nesses 2 tópicos. Mas eu vou tentar
tenho que passar por aí, mas a ideia é ir para outro lugar. Vamos ver se a gente consegue. Mas, sem dúvida, o censo, e como começa com a questão do censo, e tem toda uma discussão que todo mundo deu meio shekel. Quer dizer, então, o pobre, o rico, todo mundo dá a mesmo valor. E há textos falando mal desta decisão e a favor, né? Não, o rico tinha que doar mais, porque também era uma doação para contar, mas também era uma doação para a construção do templo do Mishkan. Por isso a questão da elevação era uma doação para a construção do tabernáculo. Então, há muitos comentaristas falando, não, não é mesmo, não deve, o rico tinha que doar mais, o outro não, que somos igualitários, todo mundo tinha que doar a mesma coisa, ninguém é mais importante do que o outro. E também uma outra questão mais até importante, todos saíram escravos do Egito, e estávamos há pouco tempo, né, poucos meses da saída do Egito. Ninguém tinha enriquecido muito nesse tempo. Então, não tinha muita diferença entre rico e pobre. Também é uma outra coisa para a gente falar do censo, mas não vou falar mais do que isso, não. E essa paraxá, ela me atrapalha bastante, ela me incomoda, né? Normalmente, quando tem esses filmes que vai para frente e vai para trás, eu chamo a minha mulher porque eu acabo perdido, né? Essa, quando que está acontecendo esse negócio? Né? Então, eu realmente tenho problemas com essa questão cronológica. Então, eh, a Torá, eu digo que é um filme que vai e volta, né? A gente vai, volta, volta pelo mesmo tempo. Deuteronômio repete tudo de novo. E aí, o que foi diferente, o que é igual? É uma loucura. Muito bem, então, focando só no tema deste livro agora, dessas últimas Parashiot. Começamos com o Itró, da entrega, a primeira entrega dos mandamentos. Não se falava 10 mandamentos, em Itró não se fala em 10 mandamentos, vai se falar agora nessa Parashá. Então, o Itró, a primeira entrega dos mandamentos. Mishpatim vai falar de outras leis. E depois vai para Terubá. Rabino Davi falou sobre as doações para o templo, vamos dizer, a importância das pessoas doarem com coração, doarem na medida do que elas podem doar. É tudo muito bonito. Então, estamos preparando a construção do templo. Primeiro começa buscando recursos. Depois vamos fazer planejamento. Aí vem ter de saber, vai falar né, como que vai construir, o que é, o que não é. E, teoricamente, devíamos continuar com a paraxá da semana que vem, que é a construção do tabernáculo, vai aquele, e Pecudei, onde se termina a obra do tabernáculo e termina o livro também. E aí aparece Kitissá, né? Aqui no meio. Para mim, Kitissá deveria estar entre Itró e Mishpatim, né? No meu. Mas eu sei que existem motivos para que Tissá não está lá, está cá, mas para mim me atrapalha bastante. Mas entendam que é a mesma história, né? Em Itró, Moshe sobe, né? E daí lá, e não se fala do bezerro de ouro em Itró, né? Fala que Moisés deu as tábuas, não fala nada do bezerro e vai falar agora, e a gente vai chegar nessa história. Só aqui uma curiosidade. E aí, isso está no livro do Plauto, eu achei bastante interessante. Então, Nachmanides, ele propôs uma seguinte cronologia, baseado nos estudos todos que ele fez. Em 6 de Sivan, Moshe sobe ao Monte Sinai, recebe o Decálogo. 17 Tammuz, 40 dias depois, desce e encontra o povo cometendo a idolatria. 18 de Tammuz, quebra as tábuas. 18 de Tammuz, ele já volta para tentar pedir para Deus perdoar o povo. Fica lá 40 dias para pedir esse perdão, para convencer Deus de perdoar o povo. Deus fala, ok, então desce lá, prepara mais 2 tábuas. Ele desce em 29 de Av, e logo em seguida já sobe, já é Rosh Chodesh Elul. Ele sobe com essas 2 tábuas da lei, fica mais 40 dias e desce em 10 de Tishrei. Depois, o que acontece em 10 de Tishrei, pessoal? Quem são os calendários judaicos aqui? É Yom Kippur, né? Ele desce, então, teórica, segundo essa versão, a Torá, a segunda entrega da Torá é feita em Yom Kippur.
né? E na primeira vez não fala, na segunda vez que Moshe fica os 40 dias, fala que ele ficou jejuando, etc., 40 dias. Na primeira vez não se fala sobre esses primeiros 40 dias. Muito bem. E segundo Rashi, né? Já tem uma outra visão da Torá. Ele fala que os eventos não são cronológicos, que o tabernáculo é um empreendimento conjunto de Deus e de Israel para restaurar a sua proximidade. Então ele não entra nessa questão cronológica para saber o que foi primeiro, segundo. E Rashi ainda fala que Moshe consegue o perdão de Deus para ele, porque Moshe que quebrou as tábuas, a gente vai falar sobre isso já já, e para o povo. Quer dizer, Moshe pede perdão para ele que quebrou as tábuas, e vamos falar sobre isso bastante, e perdão pelo povo que não soube esperar e criou um ídolo, né? É um líder humano, quer dizer, a gente, Irache, fortalece essa questão de um líder humano. E como né, e recompensa dele fazer tudo isso, Moshe recebe a recompensa, o privilégio de compreender a natureza de Deus. Uma bonita interpretação de Irache eu quis trazer. Esses dois temas estão no Plauto. Eu tirei do próprio Plauto. Muito bem. Então, a Paraxá inicia, né? Aqui, quando também Kitissá, você pode traduzir quando fizer um censo, também, em vez de, eu falei que se eleva quando fizer, as duas traduções são válidas. Inicia com Moshe em cima do monte, ao mesmo tempo que continua com as explicações de como o tabernáculo deve ser construído, que foi com isso que terminamos a última paraxá, né? O que ia ser oferecido, um censo. E depois vem a história do censo, que eu já comentei a questão de todo mundo doar. Rico ou pobre deveria doar meio shekel para financiar o serviço do santuário. Moshe continua, tem mais mitzvot que Moshe recebe, sobre Shabbat, sobre Kashrut. Kashrut, na verdade, tá depois. Mas aqui é mais Shabbat. Shabbat aparece 2 ou 3 vezes nesta paraxá. Bastante importante a questão da observância do Shabat. Muito bem. E aí, a grande questão, né, que é, Deus deu a Moisés as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedras gravadas com o dedo de Deus. Literalmente, texto de Êxodos 31:18, se alguém quiser acompanhar. Ao terminar de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas, tábuas de pedra gravadas com o dedo de Deus. Shavat. Então, tá bem literal. Então, sem entrar em discussões, só para trazer. Muito bem. E, para entrar no tema, o povo começa a se irritar, está demorando. Parece que Moshe falou que em 40 dias ele chegava, e a questão toda é se contava o primeiro dia ou não. Então, eles se atrapalharam, se Moshe está atrasado, ele prometeu aqui nesse dia voltar e não voltou. Então, também tem essa discussão se Moshe voltou na data combinada ou não. Mas o povo ficou realmente irritado com a demora, não sabe se vai voltar, se morreu na montanha, não tem notícias, e pede a Arão: faça-nos um Deus que apareça diante de nós, que seja de verdade, real. Não sabemos o que aconteceu com Moshe. E a pergunta que eu faço para vocês, quem já estudou a Paraxá, quem teve tempo essa semana de ler. Segundo a Paraxá, segundo a Torá, quem fez o bezerro de ouro? Rabinos não valem responder. Ele surgiu do nada. Segundo Oi, a Paraxá, obrigado. segundo a Paraxá, Aharon pegou o ouro e, de repente, o bezerro surgiu. Ele não foi formado. Mas quem pegou? Quem estava com o material? Arão. Arão. Quer dizer, Aharon, a né? questão é que muita gente fala: o povo fez o bezerro de ouro. O povo deu o ouro.
o povo pede a Arão para fazer um Deus, mas não e entrega ouro para Arão, e Arão, daquele ouro, faz aparecer um cordeiro, né? Então, é uma boa discussão, né? Porque, o povo foi castigado porque fez idolatria. Eu ponho bastante questão. O povo pediu, eu sei, tá claro que o povo pediu, mas quem fez não foi o povo. Quem construiu o bezerro, em nenhum lugar está escrito que o povo construiu o bezerro de ouro. Então, é uma boa discussão sobre quem fez. Então, quem puder ler, quem pode ler o versículo 32, de 2 a 6? Quem está com? Quem está com o macho para ler? Eu Versículo posso 30, ler. por favor. Vai. Qual que é o versículo 2. ou Começa no 2 até o 6, até o final. do 30? 32, 32. Ah, 32, peraí que eu 32. tô Já, perdida. já fomos para 32. metade. Já passamos do censo, já estamos aqui no bezerro. Título do bezerro. Peraí, só um segundo que eu tô aqui Para procurando quem tiver com o depois. Plaut, página Achei. 588. 588 na página do próprio. Vai lá. Arão lhes disse: Vocês, homens, tirem as argolas de ouro que estão nas orelhas de suas esposas, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nas para mim. E todo o povo tirou as argolas de ouro que estavam em suas orelhas e as levaram para Arão. Ele as tomou deles e as fundiu em um molde e fez deste um bezerro fundido. E eles exclamaram: Este é, ó Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Quando Arão viu isso, construiu um altar diante do bezerro. E Arão anunciou: Amanhã será uma festividade para o Eterno. No dia seguinte, cedo, o povo trouxe oferendas queimadas e sacrifícios de bem-estar. Eles se sentaram para comer e beber, e então se levantaram para dançar. Literalmente, quem construiu foi Arão. Também não está claro, mas há textos comentando que por culpa, a penitência de Arão é a morte dos dois filhos que vão acontecer lá na frente. Não existe isso, ligação, não existe esse texto falando na Torá, mas alguns comentaristas entendem que, pelo fato de Arão ter liderado essa construção do bezerro de ouro, ele vai ser punido lá na frente. Então, e o povo também vai ser punido, vamos já falar disso também. Tudo bem? Ok? Então, aqui né, com quem construiu o bezerro de ouro. Está muito claro, acho que não tem dúvida. Muito bem, aí Deus está vendo, porque ele está lá em cima do morro, está vendo o que o pessoal está fazendo. Deus fala para Moshe: Moshe, sai correndo, porque o povo que você tirou da terra do Egito. A gente leu em várias passagens né, que fala que Deus tirou o povo de Israel. Aqui Deus fala para Moshe: o povo que você tirou da terra do Egito agiu de maneira detestável. Quem pode ler versículo 10 a 11? São só 2 versículos da continuação. É bem pequenininho. Eu posso ler. Agora, deixe-me, para que a minha ira possa se acender contra eles, contra o povo, e para que eu possa destruí-los. E farei de você uma grande nação. Mas Moshe implorou ao Eterno, seu Deus, dizendo: Não permita que sua ira, Eterno, se acenda contra o seu povo, a quem você tirou da terra do Egito, com grande poder e com uma mão poderosa. Então, antes de descer, Moshe já está discutindo lá com Deus para pedir, não aniquila meu povo por causa disso. E aí, né, Deus fala que foi Moshe que tirou do Egito, e Moshe retruca: não, quem tirou do Egito foi você. E
E por aí eu vou querer agora entrar na questão da ira, por onde que eu trouxe mais comentários, né? E antes de chegar na ira, eu trouxe um comentário que é bastante interessante. Eu já trouxe essa rabina antes, uma rabina síria, e ela fala que esperar é difícil, né? Ela está olhando o povo lá, esperando 40 dias, Moshe, e não tem nada, não sabe, não tem notícia, não recebeu nenhum WhatsApp. Não, estou aqui, estou escrevendo, já escrevi o primeiro, agora o segundo. Não, é 40 dias sem notícia alguma, e ela leva essa questão para crianças, né? Quem tem crianças pequenas, quem tem convívio com crianças pequenas, sabe que é difícil. Para crianças, dificilmente sabe esperar da maneira correta. Ah, fica aí sentado esperando. Nenhuma criança fica sentada esperando, né? Que os pais voltem para casa, saíram. Então, sempre acha que o tempo foi muito longo, né? A gente não tem essa, a criança tem menos essa noção do tempo. Mas era assim que os israelitas estavam se sentindo no deserto. Moshe falou que ia descer e tá bem, não sabemos de nada, etc. Né? 40 dias. Moshe desça da montanha, levá-los para depois levá-los à Terra Prometida. Eles ainda não sabiam que não iam entrar na Terra Prometida, né? Então fica aqui uma ideia, e assim, se a gente consegue, né, se a gente tem capacidade de esperar, se a gente tem esse autocontrole da espera, e como que a gente pode ensinar isso para crianças, né? Saber esperar. Não é fácil. Não é fácil para o adulto, ainda mais para a criança. E hoje em dia, na juventude, hoje tudo muito mais o imediatismo das coisas, né? As coisas têm que acontecer tudo muito rápido. E aí fica difícil de entender tudo isso que aconteceu nesses 40 dias. Lá não tinha tanta. Muito bem. E aí quero ler, quero que alguém, por favor, 32, 19 e 20. Só dois versículos, por favor, quem pode? Posso ler? Vai lá. Por favor. Silvia, vai, Silvia. Vai lá. Assim, é isso? Assim que Enfim, Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro. Está todo mundo me ouvindo? Tudo sim, bem? perfeito. Ok. E viu o bezerro e a dança, ficou furioso. E ele arremessou as tábuas de suas mãos e as quebrou ao pé da montanha. Pegou o bezerro que eles haviam feito e o queimou. Triturou-o até virar pó e o esparramou sobre a água e fez com que os israelitas a bebessem. Então vamos lá. Deus avisa que estão fazendo, Deus já fala, vou jogar minha ira. Moshe fala para Deus, segura aí, e ele não segurou. Quer dizer, ele foi lá e o que ele pediu para Deus fazer, ele não fez. Ele foi lá, ficou tão revoltado e quebrou as tábuas com a ira. Não sei o que se nós estivéssemos no lugar de Moshe, o que faríamos? E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre ira. Quem já ficou irado? Quem já ficou fora do lugar comum? O que aconteceu? Quem gostaria quem poderia compartilhar com a gente algum? Eu vou contar o meu, não se preocupe, não estou fugindo, mas eu queria ouvir de vocês. Quem pode compartilhar com a gente o momento de ira e por quê? Você quer saber do trânsito hoje depois da chuva? É, isso ainda te deixa irado? Isso já virou comum. Não, hoje foi tranquilo. Hoje foi tranquilo, graças a Deus. Mas eu acho que a ira, ela traz o que tem de pior na gente, né? A gente consegue projetar um desejo de coisa ruim que de alguma forma se concretiza. Não sei te explicar como, mas a ira é realmente algo que primeiro deixa a gente cego, né? A gente não enxerga mais com clareza, a nossa consciência vai embora. E acho que o Yetzer Hará ou alguma coisa por aí toma conta da emoção, da razão, da ação. Acho que a ira vai por aí. Quem mais gostaria de comentar?
Eu acho que tem vários níveis, né? Então fica difícil, enfim. Claro que tem casos extremos onde pessoas se matam por causa de ira, né? Então acho que esse é um caso bem extremo, mas Matam uma terceira pessoa, né? Matam uma pessoa. frequente, tem sido cada vez mais frequente por aqui, em outros lugares do mundo. Então acho que esse é um caso bem extremo, e tem casos mais bobos, como eu passei a noite passada, porque aqui do lado de trás, aqui bem na minha janela, tem uma pizzaria que disparou o alarme e ficou a noite inteira tocando alarme. Eu fiquei muito bravo, a ponto de hoje de manhã descobrir o telefone da pizzaria, ligar lá e passar uma descompostura nos caras. Soltou os cachorros. Soltei todos os cachorros do mundo em cima da pobre coitada que atendeu o telefone lá. Falei, cara, vocês não cuidam nem Não do mandou uma lugar. carta bomba. Não mandou uma carta Ah, bomba. então, eu não cheguei a isso, mas enfim. Mas avisei ela que se disparasse outra vez e eles não cuidassem da casa deles, eu ia chamar a polícia porque estava sendo assaltada, ó, sei lá, o que a polícia faria, mas enfim, só para vir a polícia. Mas então, aí é um caso bem mais simples, concordo. Quase. Por isso eu falei, tem vários níveis de ira, né? Mas atrapalhou minha noite de sono aqui, a ponto de eu ficar realmente bravo com os caras. Quem mais? Alguém mais gostaria de E compartilhar? Pois, fala. puxando o que o Davi comentou sobre os níveis de ira, eu acho que é a intolerância, né? A ira leva à intolerância do indivíduo. Então, qualquer reatividade não se conversa mais, já parte para uma agressão verbal ou até uma agressão física, né? Então, eu acho que as pessoas estão um pouco nos seus limites, assim, e que E, não e pensam na hora, pessoas, né? e pessoas às vezes falam com esse e eu não falo, não converso mais. E se vê, atravessa a calçada. E É, pior, dentro da, não sei se vocês lembram, mesmo dentro de famílias, né? Dentro das famílias, briga, não, e por questões políticas ou por questões, não, com você não falo, não quero saber da tua vida. É, assim, A não gente, chega, a né, a gente vê morte. isso nos grupos de WhatsApp também. Também, né? O WhatsApp é. Eu me lembrei daquele filme Seven, Sete Pecados Capitais, que a última cena é a cena da ira, né? Uhum. Que o cara, mesmo sabendo que era o plano do indivíduo lá, do criminoso, que ele o matasse, ele ficou tão irado que ele não conseguiu não cumprir com o planejado. E desculpa o spoiler para quem não viu o filme. Mas é isso, quer dizer, eu já cinzeiro já voou em reunião com o que eu estava. Fui eu que já saquei o cinzeiro. Graças a Deus eu não joguei, eu não mirei na pessoa, eu mirei na parede. Mas, enfim, e a questão do arrependimento, depois da ira, quando passa, né, Dani, quando você se arrepende de ter ficado daquela maneira, né? Você quer pedir desculpas, você fala, puxa, como que eu fiz, como que eu cheguei nesse ponto, né? E, e de novo, voltando para Moshe, são seres humanos, isso faz parte. Acho que, né, tem algumas coisas que a gente não consegue controlar, por mais que a gente gostaria de controlar, a gente não consegue. E explode por questões bobas, questões não tão bobas. A gente vai falar de outras questões bem mais sérias e vai perguntar como não ficar irado com tais posturas. Difícil. Como pedir isso para o ser humano? Não, o ser humano não pode, é errado ficar irado. Mas vamos falar de algumas coisas, falar, não dá, não consigo não ficar irado, né? Então, eu quero trazer algumas coisas que eu achei sobre ira nas, nas nas questões judaicas, em várias referências judaicas. Então, primeiro o Talmud, olha só, já Talmud fala, se uma pessoa perde a paciência, se ela era sábia, perde sua sabedoria. Se ela é um profeta, ela perde sua profecia. Bafli, Pesachim 66b. Olha quão forte o Talmud está nos dizendo: não fiquem irados, isso é uma má conduta. Muito claro, não tem dupla interpretação no Talmud. De novo, difícil, mas o Talmud já fala isso. Que mais?
Uma outra, também Talmud Shabbat 87a, Moshe não foi criticado pelo fato de ter quebrado as tábuas da lei. Em nenhum momento ele foi criticado. Foi feito inteiramente por sua vontade. A gente acabou de ler o texto que Moshe viu lá eles dançando e bumba, jogou. Mas, comentando sobre o versículo em que Deus ordena a Moshe que esculpisse as novas tábuas, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, para substituir as que você quebrou. Né? Então Deus coloca a culpa, Moshe, você quebrou, mas vai lá e faz mais 2 tábuas. Então, diz, na verdade, o comentário de Shabbat 87a é que Deus estava, na verdade, dando aprovação ao ato de Moshe. Quer dizer, então você ficou irado, quebrou as tábuas da lei e não vai ser punido, você não fez errado por causa da sua ira. Porque ele podia ter ficado com as tábuas e falar, gente, tá errado, olha aqui, eu estou trazendo a Torá para vocês, vamos desmanchar o bezerrinho aí, esquece o bezerro, vamos seguir a vida e vamos cuidar da Torá. Não, aquilo, né, sobe o sangue na cabeça de Moshe, ele vai lá e quebra. Ele não sabia que Deus ia dar outras tábuas. Ele quebrou tudo que ele tinha. É complicado. Mas tá aí. E outros sábios também comentam que no final, já pegando Deuteronômio, já no final da Torá, os versículos finais da Torá declaram: nenhum outro profeta surgiu em Israel como Moshe, que conheceu o Senhor face a face, vamos falar ainda já já disso também, ou em qualquer uma das mãos poderosas e maravilhas impressionantes que Moshe exibiu aos olhos de todo Israel. E os comentários falam que essa coisa das mãos poderosas é que Moshe quebrou as tábuas da lei. Então, em Deuteronômio também é um reforço de que ele ficou irado, ele quebrou, mas tudo bem pela ira de Moshe ter quebrado os rolos da Torá, segundo esta passagem, pelas mãos poderosas de Moshe. Então, falamos primeiro, né, que não é legal a ira. Talmud fala que é impossível, mas Moshe foi perdoado neste ato. E aí vem mais um quiz importante. Em que outra passagem da Torá Moshe fica irado? Tem mais uma. Ah, essa é fácil. Não é fácil. Para você, vamos ver se. Quando ele bate na pedra. Quando ele bate na pedra. Eu ia falar outra. Eu ia falar quando ele mata o egípcio. Ah, você foi lá para, você foi para trás, voltou para trás. Ali ele ficou irado. A pedra eu acho que ele estava com medo. A pedra não era ira, a pedra era medo. Ele teve medo do povo e aí ele bateu na pedra. Mas ele tá virado com Deus. Ele tá virado com Deus que não dava água. Ele estava bravo. Oh, Deus, o pessoal está pedindo água. Eu preciso de água. Resolve aí, meu. Tá? Ele estava talvez numa situação de ira, né? Numa situação de revoltado, ou com ele mesmo, ou com Deus, ou com o povo. O povo era muito chato, vai, gente. Vamos combinar com o povo. O final da história é que ele estava de luto. Ele tinha acabado de perder o irmão e a irmã. Irmão, sim. Então, mais um motivo para ele estar irado, tá? Sensível, né? Hoje, os psicólogos, ele estava muito sensível naqueles dias. Mas ele não obedeceu. Deus falou, fala com a pedra. Pede água para a pedra. E Moshe falou, cara, tá tirando uma comigo, né? Vou falar com a pedra e vai vir água? Vou dar uma porrada nessa pedra para ver se sai água para o povo que não para de reclamar. E aí? E o que acontece com Moshe desta vez? Da outra vez ele não foi punido. E agora, porque bateu na pedra, ele não entra na terra de Israel. É uma punição muito grande. A gente vai ler, a gente vai acompanhar essa agonia de Moshe até o final da Torá. Deus, deixa eu entrar, deixa eu ir, tá tão lá, tá bonito, eu quero ir lá. E Deus fala, no way, não dá.
Você bateu na pedra, essa tua punição foi lá atrás, porque você não confiou na minha palavra. A punição não foi por ter batido, mas foi por ter não confiado em Deus que fala com a pedra que vai vir água. Essa foi o erro de Moshe, é para a punição. Mas eu não, é verdade, essa passagem do egípcio, que também não aconteceu nada, né? Com essa ira dele ter matado um homem, nenhuma punição, nenhuma marquinha na caderneta, nada, né? Passou impune, ninguém mais fala disso. É verdade. Então, a diferença é que aqui ele é punido, né? Deus, Moshe realmente aqui é punido com a não entrada. E, né, não havia água, o povo reclamou, Moshe demonstrou raiva, ordenado por Deus para falar com a rocha, ele golpeou 2 vezes e a água jorrou. Dessa vez, no entanto, em vez de ser elogiado pelo que fez, Deus disse a ele: porque você não confiou em mim para me santificar aos olhos dos israelitas, você não levará esta assembleia para a terra que eu lhes dei. Isso vamos ler mais na frente em Números. E o que eu queria trazer agora? E o povo, na verdade, também, o povo é punido pelo bezerro de ouro, os mais de 20 anos também não entram na terra de Israel. Então Deus depois vai punir o povo também por causa do bezerro de ouro e não vão entrar, né? Ou por bezerro de ouro, ou porque também não acreditaram nos mensageiros que foram lá visitar a terra. A questão é que esses homens que construíram o bezerro de ouro de mais de 20 anos não entram na terra de Israel. Muito bem. Então, nos 2 casos de ira, tanto da pedra quanto do bezerro, o povo estava perdendo o controle. Em ambos os casos, Moshe realizou um gesto de raiva, ou batendo na pedra ou quebrando, mas foi elogiado lá e não foi condenado no outro. A raiva é sempre errada quando demonstrada por um livre, ou às vezes é necessária. Então, essa é a pergunta que eu faço para vocês. Então, Moshe, um gesto de ira foi permitido, outros não. Será que tudo bem nos dias de hoje? Um líder pode, às vezes, ir à ira e, às vezes, é necessário um líder demonstrar ira? O que vocês acham? Eu queria conversar um pouquinho sobre isso também. O ser humano, já falamos, né, da ira do ser humano, que é uma questão que é condenável. Mas e o líder? Ele tem que se policiar mais ou não? Olha, pensando em educação, indignação, sim. Então, você está educando crianças, principalmente, quando elas cometem uma falha que você já ensinou e está ensinando, a indignação é importante de você mostrar, mas de forma amorosa. Eu acho que a raiva e a ira, elas transcendem, né? Porque elas acabam ensinando que o povo também pode se perder por conta de ira. Eu estou perdendo, tem vários comentários aqui que o pessoal escreveu que eu nem li. Mas, ai. Michel, É, você perguntou da questão da ira com o líder, né? Eu acho que a ira é o que diferencia um líder do chefe. Aquele chefe que a gente estava acostumado, que gritava, que era bravo. O líder, ele tem, para ser líder nos moldes que a gente pede hoje, é exatamente não ter essa explosão de ira, né? E não sei se vocês veem Dorama, mas a relação de trabalho na Coreia é um negócio onde o chefe dá tapa na cara do funcionário. E, tipo assim, a minha mãe assiste, a gente fica assim, gente, mas que coisa mais fora do normal. Mas dentro dessa sociedade, esse tipo de expressão de ira ainda é aceitável. Eu acredito que na nossa, para ser um bom líder, a ira não cabe mais. concordo. Não sei se a gente consegue praticar, mas na teoria concordo.
a Rê colocou a questão de que ela não concorda da questão da pedra. Se você quiser falar, Rê, não sei se você consegue falar, o que você não concordou com a pedra lá que a gente falou. Ainda tá. Será que a punição falta de confiança? Tá, você falou que. Tem várias questões, né? Mas o texto fala muito claramente que Deus. Então, às vezes, eu acho que as circunstâncias em que Moisés manifesta a ira, elas são diferentes, e como elas são diferentes por idade dele. O Dani falou, quando ele matou o hebreu, ele ficou Jovem. irado, ele acabou tirando a vida, matou o guarda egípcio lá, estava castigando o hebreu. Segunda vez, ele já está um pouco mais velho, na verdade, 40 anos mais velho, e ele quebrou as tábuas. E eu tenho a impressão que, apesar de Deus, ele ficou frustrado, porque ele passou 40 dias, 40 noites, fazendo uma obra a mais importante, e quando chega lá, fala, poxa, eu me esforcei pra caramba, e para vocês fazerem esse bezerro de ouro aí, ele foi uma ira de frustração própria, fala, pô, eu trabalhei pra caramba e olha só o que vocês fizeram. E ele quebra as pedras e ali foi mais só do que quebrar as pedras e derreter o bezerro de ouro. Depois você continua, mas eu só quero acrescentar. Mas, por outro lado, ele não soube entender a angústia do povo que ele liderava. Tá certo. Tá certo. Não houve uma interação. Empatia, né? Empatia, interação. O povo pode ter se sentido também sem uma liderança, sem um guia. Né? Agora, a questão da pedra, a gente vai imaginar que já tinham se passado 40 anos, Moisés envelheceu, Moisés estava cansado, ele estava numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, o povo reclamando sem parar, a geração que ele conduziu provavelmente tinha morrido toda, e o povo, a geração nova reclamava tanto quanto, né? Acontece que quando ele vai lá e bate na pedra, sem santificar a pedra, ele queria resolver o problema, e eu acho que Deus percebeu que Moisés já não era mais o líder necessário para liderar. Proibir Moisés de entrar na terra proibida, na terra prometida, é um ato amoroso que Deus fez de resguardar, impedir que Moisés ainda fizesse outras bobagens, vamos dizer assim, na entrada da terra prometida. Tanto que ele passa para Josué, numa idade que Josué ainda estava com a cabeça fria para entrar, para conduzir o povo. É um ato amoroso, é você impedir que a figura de Moisés, como você colocou aí, que nunca surgiu nenhum outro profeta que conversou com Deus face a face, era impedir que essa imagem, essa atuação, se degringolasse por alguma bobagem que não fizesse lá. Bonita interpretação, obrigado, Rê. Bonito, não tinha... legal, interessante. Obrigado. Pode ser, né? Deus sabe o que faz, né? Muito bem. Mais um comentário sobre essa questão da ira em Maimônides.
no seu código de leis, Mishneh Torah e suas leis do caráter, ele diz que, em geral, devemos seguir o caminho do meio. Maimônides era muito, siga sempre o caminho do meio na sua vida emocional. Mas há duas emoções sobre as quais Maimônides diz que não devemos seguir o caminho do meio, mas devemos nos esforçar para eliminá-las inteiramente de nossa vida emocional. Orgulho e raiva. Então, você vê que tudo isso que ele está falando, estamos Maimônides, lá atrás, né? Já falava que a gente tinha que se esforçar, que ele sabia que não era fácil, né? Mas era o caráter estava dito para não ter orgulho, não. E mais uma questão, que a raiva é um atributo extremamente ruim, devemos nos distanciar dela, indo para o outro extremo. Ele recomenda, devemos treinar para não ficar com raiva. Não sei, eu queria saber qual é esse treinamento. Mesmo sobre algo para o qual a raiva pode ser resposta apropriada. Quer dizer, tá o barulho da sirene na noite toda, não tem. Até para ficar com raiva, e vamos falar de coisas que deixam mais raivosas ainda. Quero já chegar lá. Os antigos sábios disseram: aquele que cede à raiva é como se tivesse adorado ídolos. E aí a gente, né, volta para o bezerro de ouro aqui, né? Quer dizer, então, Moshe, teoricamente, fez a mesma coisa que o Arão e o povo, construiu um ídolo. Ele está dizendo que a ira tem o mesmo valor de alguém que constrói um ídolo. A raiva vira esse ídolo, né? Não é fácil não, gente. Não é, eu estou pensando nisso já faz bastante tempo, pesquisando sobre raiva e ira, e tem muita coisa aí. E se alguém quiser, né, incutir referências em seus filhos e família ou em público, se for chefe de alguma comunidade, e seu desejo é mostrar-lhes sua raiva para trazê-los de volta ao bem, ele deve parecer estar com raiva deles para reprová-los, mas deve permanecer calmo interiormente, como se estivesse agindo como um homem raivoso. Ele finge a raiva, mas na realidade ele não está com raiva de forma alguma. Também Rambam no Hidodot. E eu me lembro como se fosse hoje. Era um Rosh Hashanah, ou era Yom Kippur, acho que era Yom Kippur, porque era de tarde. Cipe lotada. Rabino Pincus sai de cima do altar e vai para o meio da nave e fala: será que não tem ninguém aqui para pagar, para construir um ar-condicionado na nossa sinagoga? Ele está virado, ele estava morrendo de calor, né? Ele, no meio do serviço, ele não chegou a gritar, ele mostra a ira dele pelo calor e falou: será que não tem ninguém aqui para doar um ar-condicionado para a nossa sinagoga? E depois tivemos ar-condicionado na Silva. Ninguém lembra quando não tinha. Tinha um sistema embaixo de refrigeração. Era uma coisa bastante moderna para a época de circulação. Mas esquentar, não tinha gente. Naquele verão, Yom Kippur, verão, era muito quente. Mas talvez eu lendo esse trecho, eu falo: será que é isso? Ele se fez de bravo, tal, mas ele estava muito certo. E voltou para o púlpito e continuou o serviço. Não atrapalhou. Muito bem, então eu trago isso, não dá para não falar disso, né? Como que a gente não fica irado com que nós, graças a Deus, nenhum de nós passou por Holocausto, mas com certeza nossos pais e avós passaram por Holocausto, então a gente sabe muito claramente dessa história. Como não ficar irado com todas as histórias que a gente conhece do Holocausto? Como não ficar irado com as questões do Me Too? Como não ficar irado com Black Lives Matter? Como não ficar irado com a situação em Gaza e com os sequestrados? E ligando com o público, como não ficar irado com Haman? Esses aqui são os enforcados da Pérsia, que foram enforcados. Foi o que eu mais próximo achei de enforcados da Pérsia para trazer para vocês. Como não ficar irado? Como falar? Como achar que isso é normal e não subir o sangue na? Não dá.
né? A gente comentou isso alguns meses atrás, Davi trouxe, né? Queremos paz, mas temos que fazer paz com eles, não tem jeito. Eles mataram um montão de nossos e é com eles que nós temos que fazer paz, porque senão não vai ter paz. Temos que abrir mão de coisas que a gente acredita para ter em algo maior para ter uma paz futura. É difícil, né? Né? Então a ira nos torna lados opositores de alguma maneira temos que voltar à vida e voltar a falar com pessoas que a gente não concorda, mas alguém abro de novo aqui para vocês comentarem como agir nestas situações. Acho que eu quero falar. Fale. Que bom que você não foi embora ainda. Eu queria que você chegasse aqui. É muito bom que o Davi trouxe, que existem vários níveis de raiva. E o seu exemplo, Davi, desculpa aí dar um pitaco, mas não é a raiva propriamente dita. A raiva, eu acho que o que você teve foi um sentimento de injustiça, indignação, insatisfação e desarmonia. O nome que você quiser, dentre uma miscelânea e um saco cheio de insatisfações, desarmonia, desprazer com um barulho intenso e recorrente. A ira é assim, existem trabalhos científicos que mostram, eu não sei dizer quantos segundos, tá? Eu não lembro. Eu não sei se é 11, ou se é 18, ou se é 9, mas é algo em torno disso. Que é quando no momento que você sente a raiva, é o tempo que leva para chegar ao impulso nervoso ao sistema cognitivo, que é no córtex pré-frontal, onde tem a reação cognitiva, que é memória, inteligência, articulação, comunicação. Então, esse tempo pequeno, que parece pequeno, na verdade, quando você está na ira, é uma eternidade, a sensação. Né? Se você, esses achados, eles dizem que se você conseguir respirar fundo, que é o que os orientais propõem, né? Respirar fundo, segurar, ela vai diminuindo. Essa é a verdadeira raiva, né? Foi que foi a de Moshe quando, né, veio lá e vai lá uns 10 É a segundos. impulsividade que vira animalesco, porque você perde o sistema cognitivo de inteligência, de elaboração da tua resposta. O que acontece neurocientificamente falando, pena que a Amanda não está aqui. É isso que faz você perder. Ih, perdemos a Débora. Opa. Para o outro, mas é sentir. Eu tenho uns cacetetes de polícia, de plástico, de boia, que você enche com ar, que é para bater, porque a raiva não é do outro, a raiva é sua. Você bater o Léo, não bater nas pessoas. Bater numa almofada, mas não bater 10 minutinhos, bater muito tempo, até não colapsar, até esgotar essa vontade de reagir contra o outro. De novo, a raiva não é do... Moisés, talvez, não sentiu a raiva do povo, sentiu a raiva, não sei, eu estou colocando no lugar dele. Eu estou elucubrando vendo de uma visão psicológica, emocional, porque a raiva nunca é contra o outro, a raiva é sua. Talvez, não sei o que aconteceu com ele, mas o povo reagiu como pôde. Né? Agora, essa questão de não sentir raiva é impossível não sentir, porque faz parte da humanidade da gente, né? Faz parte do ser humano isso. Né? Animal sente raiva. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que um pouco do que os estudiosos trazem é que é quase uma ação animalesca, quer dizer, animalesca mesmo. Sem pensar, né? Que a raiva equivale a alguma coisa que você fez sem pensar e você perde a tua sabedoria
se você era sábio e você chegou É nesse porque, ponto. no caso que o Davi trouxe, se fosse a ira mesmo, ele Ele, pegava uma pedra e pedra, jogava da pedra ia jogar janela. pedra da pizzaria. Ele não fez isso. Exatamente. É, gente, é um E tema até o pessoal do direito criminal, usa isso muito para avaliar o crime, se é um crime que foi premeditado ou não. premeditado. Teoricamente, esse crime da ira tem menos punição do que o crime planejado, vamos falar, né? Talvez, acho que sim. Faz mais Tem, sentido, né? tem. Faz mais Não sei se eu sentido. concordo, estou só falando que é Ah, é um justiça. fato, é um fato, é um fato. Fato. Crime Acho que premeditado é pior, com certeza. Mas não sei se porque o cara teve tempo de, é, Não de foi uma reação. articular, não é, foi a reação animalesca, né? né? Fez um bote, Irracional. né? Fez um bote. Quem mais quer falar sobre esses temas que nos tiram do Eu prumo e posso que falar? deve? Claro, Fabiano. Eu vou falar, eu nunca falei. Por Tá favor, Antônio. eu estou atiçando vocês para falar. Vai lá. É, vou falar um pouquinho só sobre esse quesito da raiva. Eu vou colocar uns dois exemplos rapidamente. A raiva, ela precisa ser controlada. Ela mora dentro da gente, tem que ser controlada. Então, quando você sente raiva, não é à toa que hoje temos tantos cursos de recursos também em desenvolvimento pessoal, para nós analisarmos que muitas das vezes foi o que a Débora falou, a raiva é nossa, não é do outro, né? E quando a pessoa vai, passa, te xinga e você fica com raiva, você tem que se acalmar, porque isso é em relação a ela, na verdade, não é em relação a você. E a raiva, a gente tem que controlar como? Tem uma história de um homem que ele é fisiculturista e ele tinha muita raiva porque ele sofria muito bullying dos amigos. Ele podia sair batendo em todo mundo, mas eles não saíram, ele não saía batendo. Ele pegou aquela raiva toda, direcionou para ele e resolveu, porque ele era gordinho e tal, ele resolveu melhorar o aspecto de alimentação, de exercícios, e foi crescendo e crescendo e modelando essa parte como uma PNL, remodelando toda a parte, né, linguística, Neurológico. neural dele, para favorecer a ele e ele favorecer os outros. Hoje ele ajuda muitas pessoas assim. E a parte da raiva ruim, que até o que eu coloquei escrito, não é a raiva em si, mas é o que ela pode trazer. Porque se você não domina essa raiva na hora, aquilo pode trazer uma consequência que você pode se arrepender mais para frente, mas não dá para voltar. E isso vai destruir a pessoa em si. Por exemplo, como falta de perdão, você ter raiva do próximo. Esses dias mesmo eu estava fazendo um curso, e dentro do curso falou que quando a gente tem raiva de alguém porque faz tal coisa, vamos supor, ai, eu odeio como aquela mulher se veste, acho tão ridículo. No momento que eu estou pensando e criticando ela, na verdade, é algo dentro de mim, não é sobre ela. Então, eu tenho que fazer um espelho, tenho que olhar para mim, me autoavaliar e ver o que eu preciso melhorar em mim. Antes, eu me lembro que eu colocava no Facebook aquelas frases, sabe? Tipo, muitos anos atrás, né? Aquelas, ai, não ande com pessoas que acham que que acham que é boa, mas na verdade é uma cobra. Aí eu comecei a rebater. Como eu fiz um treinamento em PNL, eu começava a rebater. Será que a pessoa é uma cobra ou eu sou a cobra? E aí eu comecei a me olhar no espelho. Então, a raiva, o segredo da raiva é o quê? É o autocontrole dela. É você tirar dela e extrair o melhor que ela pode te dar como ser humano e não repassar, cortar aquilo lá e repassar só o que é bom daqui por diante. É isso. Obrigado. E acho que maturidade também traz um pouco disso, né, Fabi? Acho que né, a gente, da juventude, talvez a gente é mais impulsivo. JB, banda. Mas parece que está valendo meus pensamentos, Moré. O que Digue. eu queria falar em relação a isso, ouvindo essa tua prédica, que realmente é jurassicamente maravilhoso te ouvir, né, e aprender com a tua sapiência, enfim, todos nós aqui compartilhando as nossas vivências, né, isso. O que eu penso sobre a ira, a raiva e tudo mais? Eu acho que tu sintetizaste nessas últimas palavras.
Com amadurecimento, a gente vai vendo que não vale a pena. Hoje, o JB, o Jacobson, já não se ira como ele se irava antigamente. Tá no meu trabalho, com os amigos, num churrasco, numa reunião informal, até que vamos dizer assim, que tenha uma zoeira, um bullying, coisas assim que acontecem até mesmo entre amigos, né, no trabalho. Então, hoje, com o amadurecimento, o ser humano, mas o ser humano precisa se deixar, né? Ele precisa se deixar. Então, é algo assim, filosoficamente, que você precisa se alimentar de coisas boas, de boas leituras, tu tá entendendo? Porque se ele se afasta dessa humanização dele próprio, de perguntar sobre a vida, perguntar sobre a existência, em relação até onde ele chegou, do amadurecimento, se ele não faz todo esse processo humanizado, interior, filosoficamente falando, olhando as coisas ruins e boas que acontecem no seu meio familiar, de amizade, de trabalho, ele vai ficar uma pessoa drasticamente ruim, tá Rancoroso. entendendo? Rancorosa, irada com tudo, mas se ele faz um retrocesso de iluminação e vê que muitas coisas passaram, né? Tem um texto lá que eu gosto muito de Terrine 9:18. Ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Eu amo esse versículo, né? Aliás, Terrine, esse salmo é de Moshe Rabbeinu, né? É dele, parece-me que é. Que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Então, colocando dentro da perspectiva de ira, de tudo que nós passamos, então, contar os dias, o que passou na nossa ampulheta, né? Esse grão de areia, desde a nossa juventude, todos os nossos passos. E se nós trouxermos toda essa experiência aí para que tenhamos esses corações sábios, esse amadurecimento, a ira dentro de nós, do ser humano, ela, por mais que a gente se ire, eu me iro, nós somos mortais, nós somos seres vivos, aí você já tem, como foi dito aí, esse conhecimento epistêmico, cognitivo, de você começar a analisar e frear certos momentos, contar 1, 2, 3, 4, 5, sair, respirar, enfim, e deixar, às vezes, entre aspas, o tolo a falar sozinho. Isso aí. Obrigado, JB. Sem dúvida, eu hoje talvez jogaria mesmo o cinzeiro em ninguém, né? Acho que com experiência, com mais tempo. Mas ainda tem momentos aí. E realmente o que me tira do sério hoje são as injustiças. O cinzeiro voou porque alguém falou que eu estava sendo injusto. As injustiças me pegam muito, né? Eu fico muito com as injustiças do mundo. Eu quero terminar com uma parábola muito bonitinha de Shammai e Hillel. Talmud Bavli, Shabbat, peguei bastante referências hoje bíblicas, de Talmud e dos nossos estudos. Aconteceu, então essa história está lá no Talmud, aconteceu que um certo não-judeu veio diante de Shammai e disse a ele: converta-me, com a condição de que você me ensine toda a Torá enquanto eu fico em um só pé. Shammai empurrou esse homem para longe, com vara da medição de consultor, e ele falou: sai daqui, isso não existe. Ele foi até Hillel, que fez a conversão dele. Hillel disse: o que é odioso para você, não faça a seu próximo. Essa é toda a Torá, enquanto o resto é comentário. Vá e aprenda. É uma passagem bastante conhecida. Algum tempo depois, essa parte final é que não é tão conhecida, 3 foram convertidos, se encontram e eles disseram: a severidade de Shammai procurou nos banir do mundo, mas a gentileza de Hillel nos trouxe sob as asas da presença divina. E também, falando de Shekhinah, de asas da presença divina, quer dizer, o bezerro de ouro
era idolatria, mas as asas dos anjos que estavam em cima do tabernáculo não era considerado idolatria. Tem grandes discussões aqui, grandes, porque o bezerro era também era uma coisa boa. Muito bem. Para a gente terminar, temos versículo 30, que fala da culpa e solução, mas tiveram penas, né? O povo teve penas. Cadê o versículo 35? Agora me perdi. Não importa, depois podem ler. E daí para frente também, os homens seguiram sem adornos. As pessoas acima de não entraram com joias, com adornos na terra de Israel. Também foi considerado uma punição pelo bezerro de ouro. E a questão da face, né? Moshe aí fala na segunda vez, quando ele está lá com a segunda Torá, as segundas tábuas da lei, ele pede para ver a face de Deus, e Deus fala: a minha face você não verá, e mostra as suas costas. Teoricamente, eles se encostam, há também grandes discussões sobre se encostou ou não se encostou. A questão é, a face de Deus Moshe não viu, mas, né? E aí o capítulo 34 entrega as novas tábuas, tem mais instruções sobre adorações, sobre Pêssach, sobre oferendas, Shavuot, Shabat, não cozinhe um cabrito no leite de sua mãe, etc, etc. Mas o que eu acho bonito é que no final, quase já no final realmente do versículo 34, 28, é a primeira citação onde fala de 10 mandamentos. E gozado, a gente sempre fala Aseret Dibrot, como feminino. E na Torá está escrito Aseret Adevarim, não Dibrot. E está traduzido como 10 mandamentos. 34, vejam lá em 34, 28. Joga como no masculino e não no feminino. Muito bem. Uma curiosidade apenas. Eu acho que isso é o final, né? Que Moshe desce depois com as segundas tábuas de lei, com essa questão de ter visto as costas de Deus, o rosto de Moshe irradiava, porque ele havia conversado com Deus. Ele era um outro homem, quer dizer, aquele Moshe que a gente fala do irado, que joga as tábuas da lei, agora ele era um outro homem, talvez mais leve, e quem sabe ficamos com as nossas. Não quero que a gente termine com os nossos pensamentos, o que nos deixa irado, mas pensem para vocês o que faz o seu rosto irradiar. Eu digo, hoje eu dei uma aula hoje à tarde, agora falando com vocês. Isso me deixa meu rosto irradiado, poder discutir, trazer ensinamentos, conversar, debater. Não sou dono da verdade, mas isso me deixa muito, muito feliz e com certeza irradio felicidade e esqueço a ira. Todarabá para todos. Obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos, Michel. Obrigado por tantos ensinamentos, tantas reflexões que você nos provoca, né? Antes de ver se tem mais alguém que quer fazer algum comentário antes da gente encerrar, só lembrar que amanhã, às 19 horas, não 20h30 como hoje, né? Mas às 19 horas, a gente tem o nosso evento de Purim, nesse mesmo endereço de Zoom. Então, a gente vai cantar alguma coisa de Purim, vamos falar um pouco sobre Purim e vamos ler a Megillat Esther. Eu falo Megillat Purim, mas é Megillat Esther. Então, todos mais do que convidados, lembrem-se que é uma mitzvah ler a Megillat Esther em Purim. Então, enfim, vai ser um evento muito bacana. Já estamos com uma divisão ali da Megillah, quem vai ler cada parte, pode ser em hebraico, pode ser em português, pode ser cantado, pode ser lido. Se mais alguém quiser participar e ainda não avisou a Flávia, pode avisar, obviamente, diretamente ela, ou me avise e eu passo para ela, e a gente tenta encaixar, dá para dividir capítulos, enfim, dá para todo mundo que quiser participar e ler um pedaço da Megillah. O texto da Megillah tem na Lei de Moisés, tem no
no Shavuot, no Siddur Azul, e tá fácil, e tem um monte na internet, enfim, tá muito fácil. E a gente mesmo tem alguns PDF em português com texto, então se alguém precisar do texto, a gente manda o PDF, tá bem fácil, tá bom? Isso tudo amanhã à noite, estou falando, quinta-feira, que é o início da festa de Purim. Na sexta-feira à noite, a gente tem o nosso Kabbalat Shabbat de Purim, Kabbalat Shabbat Nefesh de Purim. Para esse tem que se inscrever, né? Esse é presencial, tem que se inscrever. O link já foi mandado 2 vezes. Se alguém não recebeu o link, avise. Se não, é só entrar no link, colocar o nome e telefone lá. A gente vai deixar o link no ar até amanhã, provavelmente à noite. E aí a gente vai tirar do ar para poder fechar as listas na sexta-feira, para a gente ter a lista de quem está autorizado a entrar, né? Na sexta-feira. Vai ser em Higienópolis, o endereço vai ser enviado para todo mundo que se inscrever. E sábado de manhã a gente tem o nosso Shabbat Kitissá lá na Rua Bahia, todos convidados. Teremos uma drachá de alguém que está aqui com a gente, está aqui com a gente, acabei de ver ele aqui, vai fazer a drachá no sábado, vamos ler a Haftará, vamos ler a própria Parashá, enfim, um sábado, e vamos comemorar. Temos muitas coisas para comemorar nesse sábado. Então, todos convidados. Lembrando, quinta-noite, sexta-noite, também às 7 horas, e sábado de manhã às 9h30 da manhã. Tá bom? E para os alunos do curso de judaísmo, nem preciso lembrar que sábado à tarde tem aula também. Então, temos uma tarde inteira de aulas no sábado, com vários temas interessantes, mas aí é só para os nossos alunos do curso de judaísmo. Uma semana muito intensa. Antes da gente encerrar, enfim, mais alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer perguntas, comentários? Fala, Michel. Purim Sameach para todo mundo. Purim Sameach para todos também, se Deus quiser. Já peço desculpas que amanhã não vou poder estar com vocês, que eu vou estar cumprindo outra mitzvah de Purim, que é ficar bêbado. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Não dirija. Quem beber, não dirija, por favor. E beba com moderação também. Tô brincando, não vou fazer isso. Então, oi, Gilberto, boa noite. Oi, Márcio. Então tá bom, gente. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Até amanhã. Até amanhã. Purim Sameach. Boa noite. Boa noite. Até sexta, Carol. Parabéns, sexta, já tá bem. Até sexta, fiquei, viu? Boa noite. Tchau. Até amanhã. Se alguém não se inscreveu para o Kabbalat Shabbat, não esqueça, já faz agora, já põe o nome lá. Se alguém precisar da Megillah, avisa, a gente já manda, tá bom? Beijo para todos. Beijão. Beijo. Obrigada, boa noite. Boa viagem, JB. Tchau, Dani. Boa noite, parabéns. Obrigado, Davi, Carol, todo mundo. Beijão. Tchau.